conceito de soberania nacional. Os estados, depois que foram constituídos, cada estado tem a sua lei, tem a sua autonomia, que muitas vezes é atropelada por interesses externos, ou por razões humanitárias ou políticas, ou inventando álibis para invadir os estados. No final do século XIX, começo do século XX, houve uma proposta da Inglaterra autorizando países a invadir, credores a invadirem países devedores que não tivessem pago as suas obrigações. O Rui Barbosa, que era o nosso negociador lá, votou em favor dessa proposta. Nos últimos tempos, com a integração do mundo, com a globalização, essa questão da soberania nacional foi sendo cada vez mais atropelada. Então, por exemplo, as leis. Você tem as cortes internacionais que surgiram para aqueles casos de crimes contra a humanidade que os países não enfrentavam. Por exemplo, o Chile. O Chile você tinha os crimes do Pinochet. O Chile não julgava os crimes do Pinochet. Como eram crimes contra a humanidade, a característica de crime, de tortura, de morte, política, então ele foi julgado por um tribunal da Espanha e foi condenado. Passou por lá, foi preso. Então começou, digamos, as cortes internacionais em torno de temas humanísticos. Quando vem a Lava Jato, ela rasga totalmente o conceito de soberania nacional. Então você tem aí os procuradores, juízes e tudo, atuando de acordo com o Departamento de Justiça norte-americano e um conjunto de leis que surgem no período, colocando o país que vai julgar não ser necessariamente o país onde foi cometido o crime. Basta você provar que algum cidadão do seu país foi afetado, você pode interferir. Então foi, digamos, essa estratégia que permitiu colocar empresas, cidadãos brasileiros para serem julgados nos Estados Unidos. Ou, no caso da FIFA, o FBI invadiu um hotel lá na Suíça e leva presos brasileiros para serem julgados nos Estados Unidos. Então, com a Lava Jato, isso aí escancarou. Nós tivemos casos aí do Sérgio Moro, um juiz de primeira instância, sabe? Primeira instância, lá no interior do país, autorizando um policial do FBI a emitir documentos falsos para uma Operação X. Então, você tem todo esse jogo em que, nesse caso, ficou típico que, a partir do momento que você tem procuradores subordinados às orientações dos Estados Unidos, e como é que eram subordinados? Bastava, né, o Departamento de Justiça, o DHS, levantar provas daqueles casos ou daquelas empresas que eles queriam atingir, que aqui o pessoal, sem nenhuma noção de interesse nacional, atuava seguindo essas orientações. Foi assim que colocaram interventores na Embraer, interventores na JBS, interventores na Eletrobras, aplicaram multas, interventores na Petrobras. Então, a Amazônia, digamos, dentro desse quadro, a Amazônia ela passa a ser considerada, tem uma discussão jurídica internacional para ser considerada patrimônio da humanidade. Nossa história, ela é o pulmão do mundo, então ela não pode, se algo aqui no Brasil afeta o mundo ou outros países, não pode ser considerado como um problema especificamente brasileiro. Essa é uma lógica. Nós tivemos aí um professor Stephen Waltz, da Universidade de Harvard, que produziu um artigo dizendo que isso pode até levar a uma guerra mais adiante. É um exagero nesse momento, mas mostra para onde que está caminhando a jurisprudência internacional nessas horas aí, nesses tempos de globalização. Então, a melhor maneira de preservar a Amazônia é preservando a Amazônia. Então, não dando motivos para que a Amazônia, o Brasil, a política ambiental brasileira, seja considerado uma ameaça à Amazônia. Qual que é a lógica do Bolsonaro? Outro dia eu expliquei aqui direitinho por que ele tomou todas essas medidas contra a Amazônia, discursos, toda essa verborragia inconsequente dele. Foi fechado um acordo com o Mercosul, a União Europeia, dando algumas prioridades para a Europa. Ele não queria estragar futuro acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Então, ele começa a melar esse acordo da União Europeia naquele ponto mais sensível, que é o meio ambiente. Começa a fazer aqueles ataques destrambelhados e estimula, com o seu discurso,
incêndios em toda a Amazônia, como está cada vez mais comprovado hoje, para tentar estabelecer, melar esse acordo sem necessariamente... Ele é um cirurgião que usa machado em vez de bisturi, né? É um troglodita, né? Um estúpido. Né? Mas o ponto central não é esse. Você tem interesse americano, você fala, então qual é o interesse? Pô, vai dar prioridade para a indústria europeia? Não, então tem que dar prioridade para a indústria americana. Mas o ponto não é esse. O ponto é que toda a estratégia dessa ultradireita americana conservadora, que tem um ponto central da eleição do Bolsonaro, é antiambientalista. Vamos pegar 3 núcleos aí centrais das eleições do Bolsonaro. O próprio Bolsonaro, Steve Bannon, todos aqueles conservadores americanos ajudando a montar as redes de WhatsApp, as redes sociais. E você tem o MBL, Movimento Brasil Livre, que é bancado pelos irmãos Koch, já está comprovado isso aí. E esses irmãos Koch, eles já têm desde lá de trás aí o Partido Libertariano, que eles falam, que são contra qualquer forma de regulação, qualquer forma de política social, mas principalmente ele é a favor da revogação de todas as leis ambientais. Os Koch, assim como outros empresários da ultradireita, que voltam agora a ter espaço com o Trump, não tinham com o Obama, eles financiam projetos, inclusive, para tentar desmontar as teorias do aquecimento global. É uma coisa nítida. Então, você pega hoje a lei, o projeto de lei que está sendo votado no Congresso, quem é o relator? O Kim cata alguma coisa aí. Aquele rapaz aí do MBL. Ele é o relator colocado pelo Rodrigo Maia. Recentemente, você tem denúncias aí de grupos ambientalistas que ele apresentou um substitutivo sem conversar com ninguém, que na prática acaba com toda a fiscalização ambiental. Então, você vê que isso está bem nítido. Quais são os pontos recentes que reforçam essa tese aí? Os discursos desse ministro do Meio Ambiente, que temos que ter um desenvolvimento capitalista na Amazônia. Ontem, o Intercept trouxe um bom artigo mostrando a articulação de lobistas do Partido Republicano, juntando empresas, oferecendo para empresas contatos com o governo Bolsonaro. E esse fato é agravado hoje aí por uma matéria que sai no Globo, mostrando que o governo Bolsonaro, que hoje já atacou as reservas indígenas aí, planeja montar um grupo de trabalho com os Estados Unidos para discutir uma política ambiental conjunta. Tá tudo nítido agora. Está tudo nítido. Qual o risco que você tem nessa história aí? O Trump passa. O Trump não é os Estados Unidos. As leis ambientais continuam. O Trump passa. Hoje nós já tivemos a Suíça ordenando aí uma reavaliação dos investimentos dos seus fundos no Brasil pelas questões ambientais. Hoje as maiores empresas globais, não esse submundo do Trump, que é muito similar ao submundo do Bolsonaro aqui. São aquelas empreiteiras americanas que entraram em guerras no Iraque e outras mais, aqueles grupos do Sul, os texanos de petróleo, todos que especializados em pegar países de governos corruptos e já fizeram isso na África, estão fazendo agora no Brasil, e tentar rapelar o país. Acaba o governo Trump. O que acontece com a herança que foi deixada na Amazônia? Daí entram as Forças Armadas. Você pega esse general Alberto Heleno, colocando a questão da Amazônia como se fosse uma questão de segurança nacional, e tem que ser pensada como questão de segurança nacional. Efetivamente. Efetivamente. Você tem interesses, desde interesses em relação ao meio ambiente, como em relação a petróleo no Suriname e outras áreas lá. Então, eles tentando trazer, retomar o conceito de segurança nacional, que as Forças Armadas abandonaram nos últimos anos, em torno da Amazônia. Mas que Amazônia? A maior defesa da Amazônia é a preservação da Amazônia e entender todos esses movimentos que estão ocorrendo entre o grupo Trump e entre o grupo Bolsonaro, onde entra a indústria do lixo, entra desmonte de leis ambientais. Esse é o risco maior. E vai ser um trabalho duro, porque as Forças Armadas, esse atual comandante-geral das Forças Armadas, ele vem da melhor arma das forças, que é a engenharia. A engenharia trabalha com tecnologia, inovação, ele tem uma noção muito mais moderna do conceito de soberania e segurança nacional do que essas coisas horrorosas de Alberto Heleno e outros mais. Né?
Mas vai ser um duro trabalho, porque as Forças Armadas, o Conselho de Segurança Nacional passou ao largo da venda da Embraer, do desmonte da Petrobras, do desmonte da Eletrobras. Então, é um jogo sério que vai ter que ser muito bem pensado aí, porque o Brasil ele está. E daí comemora a vitória sobre o Macron, porque a Alemanha e a Inglaterra não toparam romper com o Brasil. É evidente que não. Um baita de um acordo como esse aí que escancara as obras públicas, escancara as importações aí de produtos industrializados desses países para o Brasil. E quem vai ser contra? Então, digamos, a questão do interesse nacional, esse pessoal do Bolsonaro tem uma lógica antinacional. Seria importante que as Forças Armadas começassem a tomar, e o Supremo também, o Supremo hoje tomou uma decisão importante, que foi derrubar uma das sentenças aí do Sérgio Moro, mas é importante que esse padrão Dias Toffoli de fazer coraçãozinho com o Bolsonaro seja substituído por uma atitude digna dos poderes aí. O Bolsonaro é um risco nacional. É um risco nacional, já repeti várias vezes aqui. Ele permite o aumento, a ampliação do poder do crime organizado e vai deixar problemas aí trabalhando com esses grupos, barras pesadas dos Estados Unidos, que vão afetar o Brasil pelas próximas décadas. Uma boa noite, pessoal.